faço doutorado no Mackenzie, sou mestre em distúrbios na área de formação, o mestre na área de formação de professores na área do autismo e o doutorado na área motora, na área do autismo. Eu também tenho graduação em educação física, fisioterapia, e tenho pós-graduação também em educação física adaptada. Não sou novinha, sou aparência, tá? Sou bem velhinha já. Bom, então a gente vai falar de um tema muito... Vocês vão chegar na... Alguém conhece criança com autismo? Levanta a mão. Até bastante. Já cuidou de criança com autismo? Difícil, né? Para você foi fácil? Foi difícil? Difícil, né? Porque o autista, ele é muito peculiar. Não é que nem, por exemplo, um síndrome de Down. Quando você pega um síndrome de Down, você vê que já a feição dele, as características físicas são iguais. Todo síndrome de Down. Está entrando ali, todo mundo sabe o que é síndrome de Down. E muitas características comportamentais também são parecidas do síndrome de Down. Então, eles são carinhosos, eles têm uma fala, né, um pouco mais rápida, eles são muito ansiosos, eles têm algumas características. O autista até tem algumas características, mas cada um é diferente do outro. O nosso trabalho com o autismo, eu não posso vir aqui fazer uma receita de bolo para vocês. Com o autista é assim, você vai fazer isto. Não funciona. Porque cada um é diferente. Porque ele é um transtorno do espectro. Ele está dentro de um espectro. Antigamente, o autismo, ele era autismo, na classificação do diagnóstico, o manual diagnóstico de saúde mental, ele era considerado, tinha autismo clássico, autismo infantil, síndrome de Asperger, outras coisas que eles não sabiam o que era e colocava dentro do autismo, síndrome de Rett e outros tipos de síndromes que eles consideravam dentro desse transtorno global do desenvolvimento, que era antigamente chamado assim. Hoje ele é chamado como transtorno do espectro autista. Nós não temos mais a nomenclatura Asperger, autismo clássico, autismo infantil. Nós não temos mais essa nomenclatura. Ele é TEA. Ponto. Que tipo de TEA? Eu não sei. Precisa avaliar. Precisa conhecer. Porque cada um é diferente do outro. Na minha escola, eu tenho 3 casos de autismo. 3. Se você coloca os 3 um do lado do outro, não tem nada a ver um com o outro. Um é super inteligente, fica dentro da sala quietinho, não precisa de cuidador. O outro, ele é inteligente, o comportamento dele é muito difícil. Ele até se comunica, mas ele é uma criança muito difícil, muito imperativa. Ele fica dentro da sala, mas ele inferniza a professora, ele grita, que precisa de um auxílio. E tem um outro que não para dentro da sala, que fica correndo pela escola. Que não fala. Tenho 3 tipos. Então, o autismo, eu quero que vocês entendam, quando a gente fala de autismo, a gente não pode falar de receita de bolo. Vamos trabalhar dessa forma que dá certo. Se eu vier aqui e falar que, vamos fazer isso aqui que dá certo, estou mentindo. Tá? Então, refere-se aí a uma condição e características por desafios de habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação verbal e diferenças únicas, que nenhum é igual ao outro. Muitos que vocês vão encontrar, eles não falam, mas eles se comunicam de alguma forma. E aí que é o X da questão. Você, como cuidador dessa criança, vai ficar ali, no mínimo, com essa criança, de 4 a 5 horas e meia. 5 horas e meia que é o período escolar, né? 5 horas. Você precisa se comunicar com essa criança. Como que você vai saber? Pode mudar. E aí a gente tem algumas características que nem sempre todos têm, mas alguns têm mais ou menos, né? É bem evidente. Primeiro, dificuldade em entender regras sociais. Né? Questões do autismo, todo autista não é sociável. Tem graus de socialização. Tem criança com autismo que consegue se socializar. Não de uma forma que nem a gente, que chega, que beija, que abraça, que fala oi, que senta, que conversa, que oferece café. Ele não vai fazer isso. Né?
Autismo não vai, nenhum tipo de autista vai fazer isso. Só se ele for treinado para fazer isso. Aí ele consegue. Mas não porque ele quer te agradar, mas porque mandaram ele fazer. Porque é assim que o autismo pensa. Tá? Então, uma primeira questão é de cuidado social. Muitas vezes a criança vai ficar isolada, querer ficar no cantinho dela. É uma das características muito fortes. Então ele gosta de ficar isolado, quietinho, vamos deixar ele lá quietinho, isolado no canto. Tá certo? Não, porque isso é um problema dele. É isso que o torna ele autista, e é um problema. Eu sou da linha que não deixa a criança isolada. Lógico, vai ter uns momentos que ele vai querer ficar. Ok, mas o pouco que você conseguir, na hora do recreio, trazer ele de perto das crianças, ou sentar junto com as crianças lá para comer, ficar um pouquinho na sala, quando chegar, chamar um amiguinho para ficar junto, na hora do recreio, isso é importante. É o pouco. Tem hora que ele não vai querer, mas é importante a gente também ter esse papel de socialização. Pode não falar, e aí a gente precisa descobrir qual é a forma de comunicação dele. Existem 1000 formas de comunicação, e aí no próximo slide a gente vai falar sobre isso. Movimentos estereotipados. O que é isso? Movimentos repetitivos. Muitos autistas têm, e tem autistas que não têm. Eu tenho um lá que ele não tem. Né? Ele aparece só quando ele é contrariado, tipo, muito contrariado. Aí isso aparece. Então, muitos autistas eles têm esses movimentos repetitivos, que é, muitos batem palma, balançam as mãos, fica repetindo a mesma palavra, rodopia, pula. É de tudo quanto é de jeito. Cada um é diferente do outro. Né? Então, são movimentos que muitos deles, quando fazem tratamento, principalmente tratamentos sensoriais, conseguem diminuir. Mas não necessariamente isso suma. E é uma coisa que é dele, é nata, né, do autismo. Então, muitas vezes aparece quando ele é contrariado ou quando ele quer alguma coisa. E depois a gente vai falar sobre isso também. Tá? Olhar fixo para qualquer outro lugar, menos para você. Mas tem autista que olha no seu olho. Tem autista que olha. Tem mais o autista não olha mais no olho. Tem autista que sim, que olha. Tem autista que não. Tá? Dificuldade de controle emocional. Muitas vezes ficam muito nervosos, né, ansiosos. Dificuldade de seguir orientações. Porque o segredo do autismo é ser direto e reto. Você vai falar assim, olha, agora nós vamos descer e vamos tomar um lanche. Ele já perdeu na hora do descer. Vem, lanche, pronto. Objetivo direto. Se você rodear muito, você perdeu ele, que ele vai sair correndo, que você não vai ver ele nunca mais. Você vai ter que correr atrás dele. Tem que ser direto e reto nas informações passadas para uma criança com autismo. Porque ele é muito literal. Preto no branco. Se você virar e falar assim, perto dele, nossa, tá chovendo canivete. Ele vai achar que tá chovendo canivete. E ele não vai sair da sala de aula. De jeito nenhum. Você pode puxar, você pode falar, olha aqui, ó, tem uma coisa que você gosta. Não adianta, ele não vai sair. Se uma criança chegar para ele e falar, para de me encher, vê se eu tô na esquina, ele vai querer sair lá na esquina. Porque ele é literal. Então a gente tem que tomar cuidado também com as coisas que a gente fala para o autista, porque ele vai levar ao pé da letra. Porque ele é assim que funciona o cérebro dele. Não é como o nosso. Por isso a gente tem que entender como é esse autista, para gente falar, ele não pensa como eu. Ele não faz as coisas como eu. Então, tem que tomar cuidado com o que fala. E ser bem objetivo, para ele ter um entendimento e fazer aquilo que você pede. O que mais? Muitos podem ser imperativos, né? Não gosta de alterações de rotina, isso nós vamos falar no slide específico. Dificuldade de interação. O que mais a gente tem ali? Às vezes parece surdo, muitas vezes eles se fingem sim de surdos, porque ele não está a fim de te ouvir, ele quer ficar no mundinho dele. E aí tem técnicas, coisas que a gente faz para trazer essa criança de volta, para ter sua atenção.
Então, vocês têm um papel fundamental também dentro dessa sala com essa criança com autismo e a gente vai falar sobre isso. Bom, primeiro passo com o autismo. Família. Se não conversar com o responsável e com o cuidador principal dessa criança, você não vai fazer um trabalho eficaz. Você nem vai saber começar a trabalhar com essa criança. Tem que conversar com a família. Não sei como vocês vão chamar, uma entrevista, uma conversa, um bate-papo, eu não sei. Mas vocês precisam sentar e conversar com a família, com a mãe, com o pai, quem cuidar dessa criança. Por quê? Eles trazem informações muito específicas e trazem informações para você fazer o seu trabalho com uma melhor qualidade. Você não conhece a criança. Você não sabe o que irrita, como ele fala, se ele fala ou se ele não fala, e se ele não falar, como que ele fala para ir pro banheiro. Que nem eu tenho um menininho lá, que ele fala mais ou menos, mas banheiro ele põe a mão. Mas a mão dele é meio assim, aí até você descobrir que era xixi, demorou. Fazendo as calças. E aí, vai com o menino de novo. Né? O outro, que não fala nada, zero, ele faz assim com a mão. Quando ele quer fazer xixi. A gente descobriu com a mãe. A mãe falou assim, ó, ele faz assim, ó, quando ele fica muito assim, ele quer fazer xixi. Aí ele começa a fazer assim, todo mundo sai correndo com ele para fazer xixi. Porque ele não fala. Nada. Ele nem interage com a gente. Ele é bem... é um dos mais graves que a gente tem. Né? Uma das questões mais graves. Então, o que você vai... Coisas importantes que você tem que perguntar para a família. Isso é muito importante vocês saberem. E a maioria de vocês vão pegar autistas. Que é o que tem mais. Tá? Trabalhar com parasito cerebral, com síndrome de Down. Gente, fichinha. É o mais fácil. Tirar da cadeira de rodas? Tranquilo para trabalhar com autista. Gosta de correr? Gosta? Tem gente que vai correr. Tem gente que vai correr bastante. É bom, já entra no fitness, né? Bom, primeiro, como ele se comunica? Mãe, pai, como ele se comunica? Ah, não, ele fala. Ah, beleza, se já falar, já é meio caminho andado. Ah, ele não fala, mas ele aponta. Ah, ele não aponta, ele faz uns gestos. Ah, quando ele quer comer, ele faz... quando ele quer fazer xixi, ele faz... sei lá. Cada um tem uma especificidade aí na comunicação. E vocês precisam perguntar isso para a família, para vocês conseguirem se comunicar com essa criança, porque elas vão passar 5 horas com vocês aí na escola. Imagina vocês passando com essa criança 5 horas e você não se comunicando com essa criança. Só pegando no braço e levando para tudo quanto é lugar. Tem que se comunicar. Tá? Segundo, do que ele gosta. Eu deixei em vermelhinho lá, porque isso daí é um coringa pra gente. Tá? Do que ele gosta. Ele é autoagressivo? Tem crianças que se autoagridem. Eu não vou falar para vocês que vocês não vão sofrer algum chute, porque às vezes eles fazem isso. Do nada. Né? Não é que ele quer. Por causa das emoções que ele tem. Né? Como um parasito cerebral que ele é espástico, por exemplo, e quando fica feliz ele, né, começa a chutar e braço para tudo quanto é lado. Então, pode ser que aconteça. Tá? Mas ele se autoagride? Isso é importante. Tá? Por que é importante? Por causa de vocês. Tá lá. Eles têm ficha? Vocês têm fichinha para relatório, né? Mas a primeira vez tem uma fichinha que isso é importante colocar. Tipo uma anamnese. Isso, uma anamnese. Por quê? Se ele se autoagride, a mãe fala, não, realmente, às vezes ele sei lá, fica coçando e tira sangue, ele come a unha e arranca, né? Ele se bate, quando ele entra em padrão repetitivo, ele começa a bater na cabeça. Tem que saber, por quê? Porque se um dia ele chegar roxo na casa dele, pode ser que a mãe fale que você que bateu nele. Ou que ele caiu na escola, que o cuidador não olhou. Ou que ele se bateu, ou que ele arrancou. Então, você precisa saber se ele se autoagride. Porque você tem que pôr isso no relatório, para se resguardar. Uma coisa que eu falava para as escolas, quando eu ia visitar os cuidadores, era se resguardem sempre. Todo dia que porque
A gente tem pais maravilhosos de crianças com deficiência, mas também a gente tem alguns pais que deixam a desejar. E muitas vezes querem levar vantagem em relação a isso. A gente já teve um caso na secretaria que a mãe queria processar a secretaria porque o filho estava... que ela disse que o cuidador deixou a criança sem trocar e ela ficou assada. Mas a gente levantou, era mentira. Graças a Deus a cuidadora registrava tudo. Então toda vez que a criança chegava com a mesma fralda do final de semana inteiro, na segunda-feira ela registrava, tirava foto, guardava. Então isso vocês precisam também tomar muito cuidado. Sempre se resguardem. Chegou com um arranhão, coloca no relatório. Viu que a fralda está muito, que viu que não trocou, coloca no relatório. Sempre. Tudo que vocês virem que está fora do normal, se resguardem. E avise a direção da escola. Isso é muito importante. Tá? Porque a gente já teve problemas dentro da secretaria por causa disso. Ok? Bom, tem alguma restrição alimentar ou não gosta de comer alguma coisa? Isso é importante. Porque às vezes na escola eles oferecem certos tipos de comida que aquilo a criança tem uma aversão. Então não adianta pegar para jogar fora. Então é legal vocês saberem, quando for pegar para a criança, né? E ela gostar, realmente a mãe manda aquilo que ele gosta. Porque muitos deles têm seletividade alimentar. Nem sempre comem tudo que tem ali. Eu tenho na família que ele só come coxinha. Coisas fritas, coxinha, essas coisas. Não come mais nada, só coxinha. Vive de coxinha. Né? Vai ao banheiro sozinho, precisa de acompanhante. Pergunta isso para a mãe. Tem uns que vão sozinho. Tem uns que precisa que você fique lá do lado. Tem uns que precisa fazer tudo. Tem uns que usa fralda. Então, precisa saber. Tem restrição de sentar no vaso? Eu coloco isso porque eles têm muita hipersensibilidade. Muitas vezes alguns não sentam no vaso, porque isso incomoda. E aí eles sobem no vaso, quando a gente não está olhando. E aí quebra o vaso. Então precisa ficar bem de olho nisso, tá? Dessa hipersensibilidade que eles têm. Utilize os cartões para realizar tarefas. O que são esses cartões? É um método de ensino deles que é utilizado cartões. Muitos deles já vêm com isso desde pequeno, já é trabalhado com eles desde pequenininho, para se comunicar com esses cartões. Então, se a mãe falar, olha, não, realmente tem os cartões, pede para ela trazer os cartões mais, né, de ir no banheiro, de comer, de querer as coisas, tal, para você começar a se comunicar com ele, que é uma das formas de comunicação que a gente tem com eles, que é forma de cartão. Tem uns que sabem que é alfabetizado, são alfabetizados, e aí com sim ou não, mesmo se você fizer um cartãozinho sim ou não, ele sabe, aí você vai perguntando e ele vai te respondendo, muitas vezes eles conseguem responder. Então, cartões é muito importante, tá? Perguntar isso para a família se ele tem esse tipo de comunicação, se ele não fala, se ele utiliza os cartões, tá? Que tipo de cartão é esse? Às vezes são fotos originais de coisas, ou são desenhos, feito no cartãozinho mesmo. Um banheiro, feito uma privada no cartãozinho, é banheiro. Um prato com uma colher, é comida. Um copo, é água. Então, cada figura representa alguma coisa que ele queira fazer. Ou você mostra para ele e fala assim, agora é hora de comer. Aí ele sabe que aquilo é hora de comer. Tá? Isso é muito importante. Só volta um. E aí, do que ele gosta, que eu marquei ali em vermelho. A gente tem uma questão que chama reforçador positivo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. É uma questão da psicologia, mas todo mundo utiliza, quem tem filhos. A maioria tem filhos, netos, né, priminhos, sobrinhos, etc. O que vocês fazem com essas crianças, né? Você fez a lição de casa, ela chegou, ela tirou 10 em matemática, que maravilha. Você dá o que para ela? Um presente. Né? Ela fez uma coisa boa, ou você fala parabéns, ou você dá um presente, ou você leva para comer um lanche, ou você leva no cinema, ou dá uma coisinha que gosta, porque você está reforçando aquilo que ela fez de certo. Isso é um reforçador positivo. Quando a criança apronta, o que você faz? Você tira.
Tira o videogame, tira o celular, agora é celular, né? Tira o celular, tira tudo. Isso é um reforçador negativo. Reforçadores positivos a gente utiliza com essas crianças porque eles são ensinados desta forma. Né? Então, se ele faz alguma coisa, ele tem uma recompensa. Se ele faz o certo, ele tem recompensa. E ele sempre vai esperar recompensa. Se ele for trabalhado desse jeito desde pequeno, ele vai esperar recompensa. Então, é importante vocês conversarem e perguntarem para a família qual é essa recompensa, do que eles gostam. Então, por exemplo, tem um menininho lá que eles gostam, não sei o que acontece com eles, que eles gostam de dinossauro. Todos eles gostam, a maioria tem uma fase que gosta de dinossauro. Ele gosta muito de dinossauro, ele gosta de desenhar dinossauro. Então, quando ele termina a lição, que é o que é alfabetizado, que ele conversa e tal, termina a lição, a professora deixa ele desenhar dinossauro. Ou pegar lá o gibi da Turma da Mônica lá que tem o dinossauro, o Horácio, ela deixa. Então, ele faz uma coisa, ele recebe um retorno positivo. Quando ele não faz, ele não tem esse retorno. Ele não tem esse estímulo positivo. Ele tem que terminar para ele conseguir fazer. Okay? Ele é o mais simples. Nós temos um outro que ele gosta de correr descalço. A gente descobriu que ele gosta de correr descalço e fica só descalço. E ele gosta muito de fazer isso. Então, uma das maiores dificuldades que a gente tem com ele é ficar dentro da sala de aula e ele comer, sentadinho no refeitório. Então, quando ele consegue, que ele fica sentado no refeitório, depois a gente deixa ele correr descalço. Cada um é diferente do outro. Tem um outro que ele gosta, que a gente descobriu que ele gosta de boliche. Ele ama jogar boliche. Ele entra na minha sala e ele vai direto pegar o boliche. Só que só pode pegar o boliche quando ele termina a lição. Então, muitas vezes ele não faz nada dentro da sala de aula, ele desce para o pátio, a professora leva a lição, ele faz, depois ele pega o boliche. Autismo não é simples. Tem que ter muita paciência. Muita paciência. Né? Então, tem que descobrir o que eles gostam. Porque onde que vocês vão utilizar isso? Principalmente na hora da comida. Quando eles forem comer. Eles terminarem aquilo. Banheiro. Tá? E para ficar dentro da sala de aula. No tempo que ele conseguir. Nem sempre todos ficam às 5 horas e meia dentro da sala de aula. Muitos têm adaptação, período de adaptação, vocês vão ver isso. Nas primeiras semanas de aula, eles têm período de adaptação. Então, eles vão algum tempinho, vai para casa, depois volta, né? Outro dia fica mais um pouquinho, depois volta, porque eles não são igual às outras crianças com deficiência, que se adaptam fácil ao meio. Eles demoram para se adaptar ao meio. Tá? Então, do que ele gosta? Acho que de tudo, acho que é o mais importante você descobrir, porque assim você vai conseguir a atenção dele e trabalhar com ele. Eu já tive criança que gostava de café. Café, olha que beleza. Fácil, né? Baratinho. Né? Café. Ele ficava doido querendo café. Porque a mãe fez isso desde pequenininho. Então, a gente teve que trabalhar muito com ele para ele conseguir ganhar o café, mas tinha que fazer as coisas para ganhar o café. Tá? Pode ser um paninho, pode ser uma pessoa que ele gosta também. Eu tive gente que o que ele gostava era uma pessoa, que ele queria ficar do lado dessa pessoa, do professor, de alguém. Né? Então, tinha que fazer as coisas para poder conseguir ficar do lado daquela pessoa. É assim que eles funcionam. É barganha? É barganha, mas eles funcionam desse jeito. Tá? Então, o que ele gosta é muito importante vocês saberem.